Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, né? Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? De volta aqui para mais um vídeo, né? Para mais esse bate-papo com você, meu amigo, minha amiga Tricolor, né? Aqui que é um canal da família Tricolor, né? Aqui a gente fala de Fluminense, mas não é só para torcedores do Fluminense. Com todo respeito, com todo carinho, pode vir você, meu torcedor flamenguista, vascaíno, botafoguense, gremista, são paulino, independente do time que você torça, né? Recebemos a todos aqui da melhor maneira possível, com todo carinho e respeito, né? Então, estamos aqui para trazer algumas atualizações, algumas informações do meu, do seu, do nosso Fluminense, né? Mas antes de trazer essas informações, lembrando a você, se inscreva no canal, dá essa forcinha a um amigo aí, ao trabalho, deixa o teu like, ó, deixa o teu joinha aí, não custa nada, não vai custar nada a você, deixa o teu joinha aí, viu o vídeo, gostou, pô, o camarada é maneiro, trouxe umas informação maneira, beleza, compartilha esse vídeo aí com mais amigos, né? Ative o sininho para as notificações para quando houver, né, qualquer informação a respeito do Fluminense, Luciano Melo pode trazer para você, né? E é claro, deixe o teu comentário, deixe a tua indignação com relação ao meu vídeo, com relação à notícia, com relação à contratação, com relação ao que vier na sua mente, que você quiser falar, que você quiser expor, né, com relação ao Fluminense. Mas vamos lá que temos atualizações sobre contratações, temos notícias sobre lesão, temos notícia de contratos renovados. Vamos lá. Meus amigos, temos a notícia de que, né, no último domingo, né, naquele jogo Fluminense-Vasco, Vasco e Fluminense, Fluminense venceu o Vasco pelo placar de 1-0. O meia, Nonato, sofreu lesão grau 1, né, no músculo posterior da coxa direita. E aí, né, durante a partida contra o Vasco. E aí ele saiu de campo muito chateado, saiu chorando, né? Como todos viram, saiu chorando. E deve levar, meus amigos, para essa recuperação, voltar aos treinamentos entre 2 e 3 semanas. Meus amigos, agora, né, tivemos a expulsão do Bernal na mesma partida, a lesão do Nonato. Quem colocaremos para jogar nesse meio-campo se, né, essa meiuca ali de cabeça de área temos quem? Temos hoje o Bernal, que é o cincão, tomou conta da cabeça de área, hoje, na minha opinião, titular da posição. O Martinelli, que também faz essa posição, mas hoje, com o Bernal jogando, ele adianta um pouco mais. Temos o Otávio, né, meus amigos, que todos nós sabemos, né, o jogador que não transmite nenhuma confiança para o próprio time, principalmente para nós, torcedores tricolores. E temos quem? O Hércules, né, que vira e mexe agora está sofrendo com lesão. Então temos quem, meus amigos? Bernal, Martinelli e Otávio. Hércules sofrendo com lesão direto, se recuperando. Agora o Nonato sofreu essa lesão. O Lima
foi negociado. E aí, como é que fica? Quem colocaremos para jogar nesse jogo da volta contra o Vasco? Será que Hércules vai estar recuperado para esse jogo? No domingo? Será que vamos de Otávio? Porque o Bernal, suspenso. O Nonato, lesão. E aí, quem vai ser esse meio-campo aí contra o Vasco? Otávio? Desespero? Fica, né? Essa triste notícia dessa lesão do Nonato. E aí, o que pensar para o restante da temporada? Se o time está atrás de um 9, o time está atrás de um zagueiro, será que o time agora, será que a diretoria vai ter que ir atrás de um cabeça de área? Fica aí a questão, deixa o teu comentário, se precisa ou não de um meio-campista ir para a cabeça de área. Porque temos hoje o Bernal, o Martinelli e o Hércules indo e voltando de lesão. E o Otávio, que nem o time e nem a torcida confia. Eu acho que nem o treinador, né? Deixa a tua opinião, o que você achou. O que você acha? Uma contratação seria uma boa? Mercado vai fechar no dia 3 de março, para a janela exterior. Mas até o dia 27 de março, a janela nacional estará aberta. No entanto, estamos com outras notícias aqui, outras informações da janela nacional. Deixa o teu comentário aí sobre essa notícia da lesão do Nonato. Uma ótima notícia, meus amigos. Se essa for uma notícia ruim, né? Uma ótima notícia. Martinelli acerta a sua renovação, assinou hoje, a sua renovação de contrato, né? Até 2030. Com um reajuste significativo, né? Na folha salário, no seu salário. E, meus amigos, merecido. Merecido depois de tudo que o jogador passou, tudo que o jogador viu, tudo que o jogador sofreu como críticas de muitos tricolores, inclusive apelidado como Mortinelli, certo, meus amigos? Em muitos jogos foi apelidado como Mortinelli, hoje é o destaque dessa equipe. Por ser uma joia, por ser um moleque de Xerém, né? Por passar por tudo que ele passou, sem nem um momento ele abrir o bico, abrir a boca para reclamar de algo que torcedor falou, que imprensa falou, que jornalista falou. Esse sim tem que se dar valor. Esse tem que se dar valor. Jogador cria de Xerém com 300 jogos com essa armadura. 300 jogos, um garoto de apenas 24 anos. Me aponta aí, hoje, no futebol, um garoto criado na base com 300 jogos pela equipe e renovação de contrato até 2030. Me aponta aí. Deixa o teu comentário sobre qualquer jogador que possa ter chegado ao nível do Martinelli. 300 jogos com apenas 24 anos, criado na base. E sem nada de rumor de querer se especular dele querer sair, quer ir para a Europa. Garoto tranquilo, garoto pacato, garoto que sofreu muito, hoje está no auge do seu futebol,
jogando futebol fino e muitos, né, desde lá do Mundial do ano passado, muitos se falavam que era um jogador a nível Europa. Hoje está se provando que é uma peça essencial nesse time do Fluminense. É uma peça fundamental nessa equipe do Fluminense. E que tomara que esse contrato até 2030, né, que eu não sei, né, futebol, como se falam, é muito dinâmico, tem muitas propostas daqui, propostas dali, às vezes o clube precisando de dinheiro vem uma proposta vantajosa para o clube e para o jogador, e ele aceite, mas esperamos o Martinelli até 2030. E que em 2030, 2029 e 2029 que ele renove por mais 2 anos e que renove por mais 3, porque é um jogador de casa, recebe toda a atenção possível e temos sim que agradecer a tudo que o Martinelli tem dado de alegria à equipe do Fluminense. Mas deixa o teu comentário aí, gostou dessa renovação do Martinelli? Apoia essa renovação? Acha que o Martinelli hoje teria uma vaga na seleção brasileira? Deixa o teu comentário. Deixa a tua opinião. Agora, meus amigos, vamos para as notícias sobre contratação. Meus amigos, vou trazer a notícia aqui, né, sobre a tão badalada camisa 9, que hoje pertence ao JK, mas ao tão badalado 9 decisivo, ao 9 que estamos precisando, aquele 9 que finaliza, com o 9 que resolve. E o 9, o número 1, o 9 era o Boanga, até está, né, se arrastando essa negociação. O Los Angeles não quer negociar o jogador, falou que talvez no meio do ano negocie o jogador. O jogador também queria sair, não foi à frente essa negociação. Quem sabe no meio do ano possa se concretizar. Isso seria o número 1, não foi à frente, o Fluminense foi em cima do Hulk para aquela novela, aquela minissérie, também não foi à frente. O Hulk ficou no Atlético Mineiro, voltou o Boanga e nada. E o Fluminense, no desespero da camisa 9, foi atrás de Alex Coelho, nada, recusada a proposta, um jogador muito fraco, né? Em matéria de ser centroavante, poucos gols na carreira. Foi atrás agora do Gabriel Ávalos, um jogador grandão de 1,90 m, independente da Argentina. E o Fluminense já fez 2 propostas ao Independente. E todas as 2, inclusive a segunda, novamente, né, recusada. 3 milhões, com prazos menores para pagamento, recusada novamente. Mas será que o time do Independente recusou essa proposta do Fluminense de 3 milhões, esperando o Fluminense fazer uma proposta maior? Será que vale você aumentar essa proposta de 3 milhões de dólares num jogador de 35 anos, um jogador que tem final de contrato no fim do ano, que no meio do ano pode assinar um pré-contrato e sair de graça? Será que vale a pena você aumentar essa proposta acima dos 3 milhões para um jogador que no meio do ano vai estar podendo fazer um pré-contrato
e sair de graça? Vale a pena? Deixa o teu comentário aí, torcedor tricolor. Para um jogador que tem números inferiores ao que era o nosso camisa 9. Você lembra do nosso antigo camisa 9? Everaldo! Sai! Everaldo! Você lembra? E o Ávalos tem números inferiores ao Everaldo. Apenas uma vantagem do jogador. 1,90 m é muito bom na bola aérea. Mais nada. Será que uma proposta acima dos 3 milhões seria boa para um jogador de 35 anos, que nesse ano vai fazer 36? Um jogador já veterano? Um jogador que no final do ano tem o seu contrato encerrado e no meio do ano pode assinar um pré-contrato e sair de graça? Diretoria. Assim fica complicado, né? Chega lá na frente, marca uma coletiva. Meus torcedores, tricolores do Brasil e do mundo, tentamos, oferecemos o equivalente ao que o jogador merece e o clube quer o triplo. Assim, não tem como o clube fazer proposta, não tem como o clube negociar com os jogadores dessa maneira. Já que não estamos rasgando o dinheiro, vamos tentar ficar com o elenco que estamos. Porque se não vamos rasgar dinheiro, fizemos as propostas e os clubes querem o triplo do valor do jogador. Assim não tem como. Diretoria, faz uma coletiva e fala isso. Fica melhor. Fica tranquilo para vocês, fica tranquilo para o torcedor. Sabemos que o mercado está inflacionado, mas sabemos também que o jogador não vale o que estão querendo. E mais de 3 milhões pelo Ávalos, os 3 milhões já nem vale. Quanto mais que 3 milhões por um jogador nessa idade. É a minha dica, diretoria. Mas e aí você, torcedor? Concorda com o que eu falei? Discorda? A minha opinião é válida para você? Fala comigo. Deixa até com a garganta seca ouvir uma notícia dessa. Um jogador desse nível valer mais que 3 milhões, o clube pedir mais que 3 milhões. E ele, né, está fazendo uma pressão em cima do time argentino para que o time, né, consiga negociar com o Fluminense. Ele quer. Mas eu acho que nós, torcedores tricolores, ter uma peça dessa para compor elenco, não adianta. Já cansei de falar. Jogador comprado de fora para compor elenco, você analisa a tua base e vê se o jogador que vem, você tem um igual ou superior na tua base. Porque se você tiver, não adianta você querer gastar milhões em um jogador que você pode ter na tua base. É claro, a nossa base hoje, principalmente na centroavância, está complicado. Mas para você trazer um jogador mediano, um jogador para compor elenco, com 35 anos, um jogador
que ultimamente não está agregando em gols o que o time hoje está precisando, para que contratar? Certo, meus amigos? Então, vamos ver o que vai se decidir, né, já que essa segunda proposta foi negada. Notícia aí, meus amigos. Outra notícia: o Fluminense negocia com o zagueiro do Novo Horizontino. Né? O zagueiro Dantas do Novo Horizontino, destaque da equipe do Novo Horizontino, de 21 anos. O Fluminense está negociando com o zagueiro. Só que o Novo Horizontino, como se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista contra o Corinthians, tirando o Santos nas quartas de final, pediu para que o Fluminense aguardasse o final da competição para destrinchar essa negociação. Porque senão, né, vai que o Novo Horizontino tira o Corinthians e ele tenha negociado com o Fluminense, o Novo Horizontino fica sem um jogador que é um destaque da sua equipe. 21 anos apenas, mas tem interesse do Botafogo, tem interesse do Corinthians, tem gente de olho. E o Fluminense já demonstrou esse interesse, né? Já viu as formas como pode ser, mas o time do Novo Horizontino pediu esse tempo até o término da competição. Se o Novo Horizontino sair para o Corinthians, eles terminam a negociação. Se não, a hora que terminar o Campeonato Paulista, a hora que o Novo Horizontino sair, essa negociação será destrinchada. Confesso a vocês, meus amigos, muito bom jogador, tá? É uma aposta, né? 21 anos, mas é um jogador que joga pelos dois lados da zaga, é um jogador que inclusive joga na cabeça de área, mais um motivo aí para o Fluminense contratar esse jogador, né? Já que, como eu falei, o Fluminense está com déficit na cabeça de área, é mais um motivo para trazer esse jogador, que ouvi muitos comentários produtivos a respeito desse jogador. Dantas, 21 anos, do Novo Horizontino. Fluminense, vamos trazer essa aposta, porque 21 anos, zagueiro muito bom, zagueiro promissor, e lá na frente pode nos dar um retorno esportivo dentro do campo e um retorno financeiro, né, que seja posteriormente pode ser negociado. Certo, meus amigos? Mas essa notícia aí, e mais uma notícia aqui, né, sobre contratação. Atacante Maceió da Portuguesa, né, que foi inclusive agora saiu para o Corinthians nas quartas de final. O Fluminense demonstrou interesse no atacante, segundo informação da ESPN. Jogador é atacante de lado e joga também como segundo atacante. Mas informação do jornalista Rodrigo Dias, do canal Ligados no Flu, disse que, segundo, não há o interesse do Fluminense no jogador. Então, a ESPN trouxe que o Fluminense tinha interesse no jogador Maceió da Portuguesa. E hoje, né, o jornalista Rodrigo Dias, do canal Ligados no Flu, procurou saber e disse que o Fluminense não demonstra nenhum interesse na contratação desse jogador. E aí? E segundo informações de algumas fontes ligadas ao clube, também o Fluminense não demonstra nenhum interesse com relação a esse jogador, que atua pela Portuguesa de São Paulo. E aí, meus amigos, gostaram das informações desse vídeo de hoje? Deixa o teu comentário aí. O que você achou? Será que esse jogador seria bom? Só porque ele bateu um pênalti lá contra o Hugo Souza, sem dar espaço para a bola, não dando nem tempo de resposta ao goleiro do Corinthians? Será que foi por isso? Deixa a tua opinião. Se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo aí, meus amigos, ativa o sininho de notificações e deixa o teu comentário.
Quero ouvir o teu comentário. Saudações tricolores e amanhã tem Fusão e Palmeiras. John Arias contra nós. Não quero nem falar sobre esse jogador. Para mim, 2 jogadores que eram ídolos na equipe do Fluminense. Hoje, não quero falar sobre Thiago Silva e John Arias. Jogador tem que ter palavra, tem que ter caráter. Sobre esses 2 jogadores, me desapontaram e muito, me deixaram muito chateado com relação à sua personalidade, o seu caráter. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário. Saudações tricolores, se inscreve no canal para ficar legal.